E hoje é dia de você conhecer o Leapmotor C10 2026 REEV, um super híbrido com a tecnologia Range Extended Electric Vehicle. Modelo que custa R$ 219.990, chega importado de Hangzhou, na China, e que tem passagem carimbada de produção nacionalizada em Goiânia, Pernambuco, com outros modelos da marca Leapmotor. E a marca chega com tudo porque ela entra com a sinergia da Fiat. Então todo o suporte técnico da Leapmotor é compartilhado com a marca italiana e pretende desbancar o reinado da BYD aqui no Brasil. A dianteira com iluminação em LED, com o brasão Leapmotor estampado no capô, ADAS nível 2, rodas em liga leve de 20 polegadas com pneus 245/45 e Sport Max da Dunlop, feito para carros elétricos com índice V de velocidade, já que ele tem velocidade limitada de 170 km por hora, freio a disco nas quatro rodas de 319 mm na dianteira e 324 mm na traseira, com a função do sistema regenerativo dos freios, suspensão McPherson na dianteira e multilink na traseira, com amortecedores adaptativos na dianteira, teto de vidro, não é teto solar, com os detalhes em preto brilhante, e a traseira com iluminação em LED minimalista, com os emblemas Leapmotor e C10 complementando o conjunto visual. Fala sério, essa configuração de lançamento do Leapmotor C10 é fantástica. A cor verde boreal metálica, que combina com as rodas escurecidas de 20 polegadas, traz um ar de esportividade, mesmo sendo um carro de proposta familiar. E o que chama atenção é a parte tecnológica, que você consegue administrar todas as funções do carro pelo aplicativo do celular, e como ele não tem chave, ele possui esse cartão NFC para a entrada na parte interna. Basta você colocar o cartão no retrovisor, câmeras 360 graus, as maçanetas nesse formato diferenciado e o acabamento interno que é fantástico, em couro, suede, aço inoxidável, bancos em couro legítimos, não é um couro sintético, regulagem elétrica dos bancos dianteiros, composição de memória para o motorista, volante em couro de 2 raios com aquecimento e um visual que lembra a parte interna dos modelos da Geely, e o conforto a bordo é sublime, um carro muito interessante, pensado nos mínimos detalhes. Realmente a experiência a bordo é fantástica, digna de um produto premium, e é um carro na casa de R$200 mil. Ele custa praticamente o preço de um T-Cross Extreme, que não tem a metade do que esse carro entrega. Cluster digital de 10,25 polegadas, a central multimídia Leap One de 14,6 polegadas com sistema próprio Android, mas ainda não possui espelhamento de Apple CarPlay e Android Auto, nem por cabo, nem sem fio. Por enquanto continua com a navegação nativa do mapa, com leitura de placas de trânsito. Nesse ponto aqui é interessante, não tem a leitura de radar, por conta das normas da Anatel, mas em breve teremos a atualização Over the Air para rodar o CarPlay e Android Auto aqui na central multimídia Leap One. Para dar partida no carro, você precisa colocar o NFC aqui no carregador por indução e pisar no freio para fazer a leitura. Olha só que interessante. Tem um outro método também que você consegue acessar o carro e dar a partida também pela senha de 4 dígitos que você consegue configurar
no seu celular e também aqui na central multimídia. Se você quiser caminhar, fazer um exercício, você pode deixar o cartão NFC guardado e acessar o carro através do celular. Um aplicativo bem intuitivo, bem fluido, de fácil acesso, de fácil manuseio, bem interativo. Todos os dados à mostra aqui na tela do cluster de 10,25 polegadas, com as informações de autonomia, a combustão, da bateria, aqui também os dados de consumo. É um carro bem econômico. E aqui no volante multifuncional você consegue mudar a tela do lado direito. Você consegue colocar o GPS, os dados de mídia e volta para os dados de consumo. A tela bem interessante, você consegue mudar o wallpaper a seu gosto. Tem vários modelos aqui bem interessantes, bem bacana mesmo, viu? Olha só os detalhes aqui, tudo voltado para a China, as paisagens asiáticas, acesso da câmera que você consegue gravar. Olha só que interessante, vídeo em loop, todos os dados aqui, né? Você consegue manusear, é bem interessante, e também focar em todas as câmeras que você optar. É uma multimídia bem rápida, sistema de som com 12 alto-falantes e subwoofer com 840 watts de potência. É um carro que tem muita informação, tem muita curiosidade por ser uma marca nova e por trazer esse excelente custo-benefício para o mercado brasileiro. Sistema de navegação, 4G, Bluetooth. Temos aqui o meu celular e da influencer, menina dos carros, que pegou o carro antes da gente. E aqui também tem outros comandos do carro, de navegação, a vista panorâmica, a gravação de condutor, que nós temos aqui a câmera interna e que também faz a leitura de atenção, né, de soneca, enfim, o detector de fadiga. É tudo por essa câmera interna que você consegue gravar aqui, né, bem interessante. Tem algumas funções bem curiosas. Estado do veículo, estado geral do modelo, desde a última recarga. Nessa uma semaninha que estamos com o carro, não precisamos recarregar, afinal o motor a combustão também trabalha como um gerador e que vai alimentando a bateria do motor elétrico. Aqui também os dados de consumo do motor a combustão. Rodamos 215 km com o carro até o momento, e aqui 160 com o motor a combustão em funcionamento. É bem interessante, tem muita novidade, tem muita curiosidade. Aqui também navegação própria, Apple Store, Spotify, realmente tem muita coisa legal. E aqui que fica um pouco da parte burocrática do carro, por conta do minimalismo em excesso. E é isso que atrapalha bastante ao nosso ver. Para acionar os faróis, precisa acessar a multimídia para ligar os faróis e as lanternas, né? Farol dianteiro. Para você acessar a iluminação de neblina frontal e traseira é pela central multimídia, e isso atrapalha um pouco, porque aqui você não tem o acesso prático como nos outros modelos, né? Você vai depender tudo aqui da central multimídia. A parte interna com iluminação ambiente, dinâmica, multicores, aqui piscando colorido, que vai trabalhar em conjunto com a música, com rádio ou com seus aplicativos no celular, o Bluetooth. É bem interessante, nós mostramos aqui no nosso diário de bordo no Instagram, AutoIn Brasil. Se você ainda não segue, colocamos uma música para tocar, porque no Instagram fica mais fácil por conta de direitos autorais, e as luzes piscando aqui de uma forma colorida, bem interessante. Aqui também você consegue
mudar outras funções bem interessantes. Acesso das portas e janelas, tudo por aqui. Você consegue baixar o retrovisor, os vidros, perdão, controlar também o retrovisor pelo volante. Temos também a assistente de voz, High Lip Motor. Olá. Abaixar todos os vidros. Ok, a janela foi aberta. Olha só que interessante, como tá frio, vamos fechar, né? High Lip Motor, fechar todas as janelas. Ok, a janela foi fechada. E diversos outros comandos da assistente de voz. High Lip Motor, Olá. abrir a persiana. Ok, a cortina de teto foi aberta. Olha só que bacana. E você consegue controlar tanto pela multimídia quanto pelo assistente de voz. Dados de carregamento, porcentagem da bateria em 42%, a recarga a partir do veículo, dados de condução, 3 modos de condução, 4 modos de energia. Olha só que interessante, aqui você prioriza o uso do sistema elétrico e combustão e power, você prioriza o sistema híbrido que trabalha com os dois motores aí ao mesmo tempo, também priorizando a autonomia. Então, aqui ele trabalha com o motor elétrico em primeiro plano e o motor a combustão trabalha como um gerador para o motor elétrico funcionar. Então, como que funciona na prática? De 0 a 79 km por hora, é sempre o motor elétrico que atua. Acima de 80 km por hora, o motor a combustão entra em ação e também vai alimentando o motor elétrico, né, a bateria do motor elétrico, para você ter a melhor eficiência possível. Auto-hold, o Hill Descent Control, controle de tração e estabilidade, tem muita informação. E também tem a função One Pedal Drive. O ADAS, aqui também do Lane Assist, de segurança ativa, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência. E o freio aqui é forte, são 324 milímetros de discos na traseira. O freio na traseira é maior que na dianteira, então a patada aqui é forte, o susto é grande para evitar aqui uma possível colisão. Sistema de som, toda a navegação do display, modo claro, modo escuro, enfim, várias funções aqui interessantes. A acústica aqui é muito boa, sistema de som muito interessante, com 840 watts de potência, alguns porta-objetos, temos aqui também esse porta-objetos maior, temos 4 porta-copos, e aqui na parte de cima temos a iluminação em LED, o alerta, e temos 2 botões coringas aqui no volante e também aqui no teto. São 2 botões configuráveis. Aqui no teto está programado para rebater os retrovisores, que possuem detector de ponto cego. E aqui no volante foi programado para alterar entre velocidade e desembaçador aqui do sistema de climatização. Outra curiosidade, como esse carro possui a cor verde boreal, olha só que legal. Quando você pede o carro, não é possível você mudar a cor do carro no cluster e na central multimídia, porque aqui ele representa fidedignamente a cor externa do carro. Então, se você for pedir o cinza noturno, por exemplo, o carro no painel será cinza. O meu verde boreal, ele vem na cor externa, é bem bacana. Olha só que legal. Ele tem muita informação, também tem uma jogada aqui de ping-pong na traseira quando o carro tá parado. Ele faz uma jogada de ping-pong na traseira. Tem muita informação, muita curiosidade aqui que desperta a atenção de muita gente no Lip Motor C10. Também existem outras funções bem curiosas, como a central de controle, deslizando essa barra aqui na central multimídia,
que dá acesso aos modos de condução, conforto, esportivo e personalizado, também os modos de funcionamento do sistema eletrificado, permitindo também que desligue as duas telas. Olha só que bacana. Voltando aqui também, abertura do porta-malas, da tampa de combustível. Você precisa acessar essa função interna para a abertura do bocal de combustível do lado direito. O aquecimento dos retrovisores, bem interessante, também para ajustar os retrovisores nesse modo mais prático. O Hill Descent Control, também o aquecimento do volante para liberar a recarga da bateria, e aqui também o acesso da câmera, né, dos dados aqui do detector de fadiga. Então, se você ativar aqui, a câmera ali atrás ficará em funcionamento. O problema é que vai ser um aviso um pouquinho chato ali, um apito um tanto delicado. Aqui embaixo temos um porta-objetos vazado, também com a tomada de 12 volts e USB-A e do tipo C. E uma outra função que chama a atenção é a abertura manual dos vidros elétricos. E olha só que interessante, que eles não funcionam da forma convencional, que apertando para baixo ele desce e aqui para cima ele sobe. Aqui é o contrário. Olha só que interessante. Para cima ele desce e para baixo ele sobe com a função One Touch. É o primeiro carro que nós vemos com essa função invertida para todos os vidros. Olha só que curioso. Para baixo e para cima. É interessante, né? Então precisa de uma adaptação aqui para você não se confundir. Tem detalhes aqui especiais no Leapmotor que precisam de muita atenção. São 4,74 m de comprimento, com 2,82 m de entre-eixos e altura de 1,68 m. O acabamento lá da frente se repete para a parte de trás, muito interessante. O suede na parte superior com o couro, materiais nobres, imitando madeira, e aqui aço inoxidável. O acabamento também para o Twitter nas portas traseiras, os bancos em couro perfurados, e como tem aquecimento e ventilação lá na frente, nós percebemos que os bancos traseiros também aquecem e resfriam, né? É uma informação que a Leapmotor não confirma, mas que nós percebemos isso, achamos bem interessante. Aqui temos um descansa-braço, já que o porta-copos fica aqui na frente, aqui no meio dispensa, iluminação ampla do teto de vidro, ele não é um teto solar, apenas panorâmico. E entrando, banco da frente regulado para mim, eu tenho 1,82 m, e aqui é um conforto digno de Mercedes Classe S, um amplo espaço, um acabamento fantástico, um conforto absurdo, dá até para cruzar as pernas se você quiser. Olha só que interessante, piso plano com os tapetes bordados com a logo da Leapmotor. É um carro largo, de 2,13 m de largura. Olha só que interessante, quem viaja aqui no meio tem uma ampla visão do painel. O design da traseira aqui também chama atenção, com essa barra interligada em LED, a logo Leapmotor centralizada, o emblema C10, o modelo no cantinho inferior direito, e temos aqui um botão discreto para a abertura do porta-malas, que você também consegue controlar a altura pela multimídia. É bem interessante. São 435 litros de capacidade na versão super híbrida. Na variante elétrica temos 30 litros a mais por conta do bagageiro lá na frente, que substitui o motor a combustão. E o acabamento aqui é primoroso, é um espaço mediano, não um espaço
tão amplo. Um espaço mediano com iluminação em LED, o tampão no estilo persiana e os bancos traseiros divididos na modalidade 60/40. O subwoofer do sistema de som. Temos duas divisórias. Infelizmente, o triângulo fica solto aqui na traseira, exemplo dos modelos da Renault. Aqui fica o armazenamento do carregador doméstico, 220 volts aterrado, com compressor e vedante, afinal ele não possui step. E aqui na parte de baixo fica um pequeno porta-objetos com acesso à bateria principal, aqui nesse acabamento em isopor, que é bem interessante. Para fechar também é bem prático, basta você controlar ou pelo botão físico na tampa ou pelo aplicativo no celular. E por se tratar de um veículo eletrificado, o bocal do tanque de combustível fica do lado direito, enquanto do lado esquerdo fica o acesso para o carregamento da bateria de 28,4 kWh. Recarga lenta de 7 kW de potência e carregamento rápido de 65 kW de potência. Então, no carregamento rápido você consegue carregar a bateria de 30 a 80% em até 18 minutos, segundo as informações da Stellantis. A abertura facilitada do capô, com duplo clique na parte interna, que dá acesso ao motor 1.5 somente a gasolina, 4 cilindros naturalmente aspirado, que trabalha em conjunto com a bateria FLP de 28,4 kWh e rende 215 cavalos de potência com 32,6 kgfm de torque, associado à transmissão automática de uma velocidade com tração integral e proporciona até 900 km de autonomia pelo ciclo do Imetro. E a bordo do Leapmotor C10 Super Híbrido 2026. Esse chegou para incomodar. Esse carro impressiona em cada detalhe. Não parece que estamos a bordo de um carro chinês. Não parece. A dinâmica, a tecnologia embarcada, o conforto, toda a mordomia empregada no Leapmotor C10 é fantástica e digna de um carro europeu, de um carro das grandes marcas alemãs, até mesmo beliscando ali um DNA de Ford, de itens desse carro aqui que experimentamos na F-150 e no Mustang, custando 3 vezes menos. É um carro com excelente custo-benefício, marca recém-inaugurada no mercado brasileiro e que promete desbancar o reinado da BYD com força total. Toda a tecnologia chama atenção, de fácil acesso, ADAS nível 2, a leitura dinâmica no cluster, de fácil acesso, sistema de som com 12 alto-falantes, 840 watts, até mesmo esse soundbar aqui no painel, estilo de home theater. Chama atenção. É claro, o minimalismo em excesso atrapalha um pouco, que é tudo concentrado na central multimídia. Acho que o único ponto negativo do carro é que o retrovisor interno não é eletrocrômico, só. Mas de dinâmica, colocando aqui no Sport, as rodas de 20 polegadas com os pneus 245/45 dão conta do recado. Pode abusar, pode entrar forte em curva, que ele responde bem. Olha só, é um canivete suíço.
É um carro familiar, eletrificado, mas que traz esse pezinho na esportividade. 215 cavalos, com 32,6 de torque. Você pisou, então pro tiro curto ele responde bem, ele prioriza o motor elétrico de 0 a 79 km por hora. O motor elétrico funciona acima de 80 km por hora, o motor a combustão que faz o seu papel. Então ele prioriza o funcionamento do motor elétrico visando sempre a melhor eficiência e focando no meio ambiente. É um carro que tem um consumo interessante, aqui fazendo 13,5 kWh por 100 km. Essa é o consumo do motor elétrico, e do conjunto combinado ele está fazendo entre 16 a 18 km por litro. Claro, abastecido com gasolina, porque esse conjunto aqui não é flexível, não recebe etanol. Quando nós pegamos o carro, estava marcando 910 km de autonomia, um tanque cheio e a bateria de 28,4 kWh carregada. Então nós já rodamos 300 km com o carro, a bateria está em 50 km aqui, por volta de 40% de autonomia. E agora o motor a combustão também alimentando aqui o motor elétrico, o motor a combustão trabalhando com o motor elétrico para regenerar a energia, também utilizando aqui o sistema de frenagem regenerativa para alimentar a bateria. É um carro muito bacana, um carro que impressiona, posição de dirigir, o pedal que sai do assoalho que faz a diferença também, câmeras 360 graus com a função dashcam que grava, então você não precisa colocar aquela câmera externa aqui para pegar os 4 pontos do carro. Aqui na própria multimídia isso já sai de fábrica com o carro. É uma função bem interessante, exemplo daquelas câmeras russas. Esse carro abrilhantou os nossos olhos. A Leapmotor com Por favor, continue. Cancelar. Falando Não entendo o que disse. Por favor, diga de uma forma mais simples. Não. É aqui. Cancela. Pronto. Realmente, a Leapmotor, com o apoio da Fiat, sendo a marca irmã da Fiat aqui no Brasil, vai incomodar muita gente, muita gente. Então hoje o preço sugerido é 219.990, mas a gente sabe que Stellantis trabalha com margem. É um carro que vai sair na casa dos 200 mil reais, preço de lançamento, e que vale a pena você fazer um test drive. Vale a pena dar um voto de confiança para a Leapmotor, porque é um carro que entrega muito mais do que um T-Cross Extreme pela mesma faixa de preço. Por favor, fale. Então, olha, é um carro que deu vontade de ter. É um carro que deu vontade de ter, mesmo ele sendo um produto familiar, com essa roupagem esportiva. É um carro que anda bem, freia bem, os freios de 319 mm na dianteira, 324 mm na traseira. O freio traseiro é maior que na dianteira. Distribuição de peso, tudo aqui como responde um carro alemão. Um BMW X1, BMW X3. Olha, nota 1000.
nota 1000. Pelo excelente trabalho que a Stellantis fez em ter a grande felicidade de trazer a Leapmotor para o mercado brasileiro. Porque a marca entrega muito por um preço interessante, mas é claro que você precisa de uma aulinha aqui para entender tudo que o carro entrega. Espero que você tenha entendido boa parte do que o carro proporciona nessa matéria que nós estamos gravando, porque segundo o pessoal da Leapmotor Brasil, a entrega técnica de um carro deles pode levar até 2 horas e meia para o cliente captar tudo o que o carro entrega, tudo que o carro proporciona, até mesmo acesso da chave NFC. Você também consegue acessar o carro através de senha. Então tem certas comodidades aqui que chamam a atenção, que vale a pena. E assim que abrir uma Leapmotor na sua região, vá conhecer. Vá conhecer, não é propaganda paga, mas que o produto chamou a atenção, o produto é brilhante e que tem grandes chances de se tornar um grande sucesso aqui no mercado brasileiro. E você também gostou do Leapmotor C10 Super Híbrido? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e siga todas as nossas mídias @AutoInBrasil. Vou ficando por aqui, um grande abraço para você que é religioso, fique com Deus e até a próxima matéria.